Descobri que gostava de ler aos 6 anos, quando ganhei da minha mãe um livro ilustrado com 100 histórias bíblicas para crianças. A primeira era sobre a Arca de Noé, e eu me lembro do orgulho que eu senti quando li aquelas 4 palavras inteiras sem parar para descansar entre um parágrafo e outro. Descobri que gostava de escrever quando, no minuto seguinte, peguei um caderno da escola e reescrevi a história de Noé. Na minha releitura, coloquei dinossauros e pokémons na arca. Essa foi a primeira fanfic. Ilustrei a história com um desenho apresentado em que um Noé de 6 dedos negava em uma arca gigante ao lado de um branquiosauro verde que na época eu só sabia chamar de pescoçudo. Corri pela casa segurando o caderno em um abraço firme e, todo orgulhoso, fui mostrar a nova e muito mais legal versão da história para minha mãe. Não é assim que a história é bíblica, Jonas, foi a resposta dela. E esse continua sendo o argumento da minha mãe para basicamente qualquer coisa. Quando desembarco na linha turquesa e chego em Santo André, estou fisicamente destruído. Mas ainda assim eu encararia fácil mais um turno no Rocket, só para não ter que ir para casa. Já faz tempo que não sei o que é aquela sensação boa de lar docilar. Quando estou em casa, passo a maior parte do tempo pensando em pretextos para sair de lá. Lembro da noite em que soltei a notícia no meio do jardim. Era começo de novembro e eu tinha entregado o currículo em todas as lojas que estavam com vagas abertas para a temporada de fim de ano. Todas em São Paulo. Para me manter o mais longe daqui, precisava de dinheiro para comprar um notebook novo e, felizmente, o Rocket Café precisava de um novo funcionário para trabalhar no caixa. Arrumei um emprego, anunciei entre uma garfada e outra. Minha mãe imediatamente levantou da cadeira e me abraçou emocionada. Depois, sabe o que faz, Jonas? Ele sempre sabe. Ela dizia repetidas vezes enquanto me beijava no rosto. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Meu pai perguntou, mal olhando para mim. Vou trabalhar como caixa em um café em São Paulo, respondi, abaixando um pouco o tom de voz na última parte. Mesmo sabendo que o ABC paulista praticamente faz parte da capital, eu não sabia se meu pai reagiria bem à ideia de me ver trabalhando longe daqui. Lembro de sentir medo. São Paulo? Vai ganhar bem então? Ele disse, se levantando da cadeira e sumindo no corredor. Um minuto depois, ele reapareceu na cozinha com alguns papéis na mão. Toma, toma, falou, colocando os papéis na minha frente. Luz, internet, TV e telefone. Agora são suas responsabilidades. Tá na hora de começar a virar homem. Lembro de tentar ignorar o último comentário, enquanto olhava para as contas e somava os valores. O total comia boa parte do meu salário, mas o gostinho de independência fazia valer a pena. Minha mãe passou um mês inteiro me lembrando de como ela estava grata porque Deus me deu aquela oportunidade de emprego. Meu pai aproveitou que a TV a cabo era minha responsabilidade e assinou um pacote de canais de futebol no mês seguinte. E a vida seguiu assim. Desanimado, abro o portão velho do prédio, sem porteiro, e subo devagar as escadas até o terceiro andar. Em cada degrau eu vou me despedindo da realidade, onde a minha vida é cheia de conversas com Karina, sorrisos no copo e clientes ruivos bonitões. A cada andar que eu subo, o cheiro da minha casa vai ficando mais forte e hoje eu nem sei mais o que esse cheiro me faz sentir. Abro a porta, encontro meu pai estirado no sofá, a cara pálida, os olhos cansados e a barba por fazer e a camiseta justa, revelando parte de um homem parte de uma barriga peluda. Lembro que sai de casa hoje de manhã com ódio dele, mas não consigo recordar o motivo. Tem dias em que discutimos, veio sobre qualquer besteira, mas em outros
Só a sua presença já é o bastante para esgotar a minha paciência. A TV está ligada em algum jogo de futebol. Não importa que esteja jogando, meu pai sempre está assistindo futebol. Todas as luzes estão apagadas e a maneira como a TV projeta aquela luz esverdeada sobre o rosto dele deixa a cena muito mais macabra. A voz do narrador do jogo embrulha meu estômago de um jeito que eu não consigo explicar. Oi, eu digo, enquanto tranco a porta. Meu pai responde com um rosnado que eu nem chega a ser uma palavra. Provavelmente já bebeu 2 ou 3 cervejas. Deixo a mochila no meu quarto e encontro minha mãe na cozinha. Ela está esquentando o jantar para mim, coisa que eu já cansei de dizer que não precisa fazer. Mas ela faz mesmo assim. Minha mãe sempre diz que só deu a ela o dom de cuidar e que ela vai cuidar de mim por quanto tempo for preciso. Como foi o dia, Jonas? Ela pergunta, tirando um prato do armário. Não precisa servir minha comida, tá tranquilo, eu digo, tomando o prato das suas mãos e começando a me servir do macarrão à bolonhesa que ainda não estava totalmente quente. O dia foi bom, cansativo, mas bom. Enquanto eu me sento à mesa, ela se ocupa com a louça. Essa mulher não consegue ficar um segundo parado. A comida está uma delícia, como sempre. Acho que minha mãe não conseguiria fazer uma comida ruim, nem se ela se esforçasse para isso. Dona Cristina trabalha como chefe das cozinheiras em um restaurante self-service aqui na rua. O restaurante consome só meio período do dia. Então, na outra metade, ela cozinha para mim e para meu pai. Dou garfadas apressadas, porque quero sair logo dali. Mas antes que eu termine o meu prato, ela puxa o assunto que eu temia, como quem não quer nada. O pastor Gregório sentiu sua falta no culto ontem. O pastor Gregório sentiu sua falta no grupo ontem. Ela joga no ar. E esse é o assunto oficial de toda segunda-feira. Eu duvido que o pastor Gregório tinha realmente sentido a minha falta no culto de ontem. Parei de frequentar a igreja há meses, mas, mesmo assim, segundo minha mãe, pastor Gregório sempre pergunta por mim. Ele perguntou se você não está livre no domingo. Vai ter uma programação especial para os jovens na igreja. Ela continua ignorando meu silêncio. Pois é, tenho que ver. Não sei quando vai ser a minha próxima folga. Eu minto. Minha próxima folga vai ser no domingo, mas não quero que minha mãe saiba disso. Termino de jantar, engolindo em seco as últimas garfadas do macarrão. E minha mãe, apresentamente, pega o meu prato e começa a lavar. Deixa que eu lavo, protesto. A senhora já deve estar cansada. Não quero te dar trabalho. A cada mamãe, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sempre nós, ela diz. E eu fico em silêncio, porque nunca sei o que ela espera que eu respondo quando começa a criticar a Bíblia. Fico na cozinha por mais um tempo, em silêncio, porque acho que seria muito cruel da minha parte simplesmente dar as coisas e deixar minha mãe lá, lavando a louça que acabei de sujar. Jonas, diz ela, com a voz baixa, eu tenho orado por você. Obrigado, mãe, respondo, porque sou realmente grato. Ainda tenho muita fé no que Deus tem planejado para você. Você não recebeu esse nome em vão. Eu respondo apenas com um sorriso e saio da cozinha. Mais uma vez, me sinto impotente diante das expectativas que minha mãe tem para a minha vida. Mais uma vez, sinto que o momento em que ela vai se decepcionar comigo de verdade está próximo. Meu nome é Jonas, por causa do personagem bíblico, o Jonas da Bíblia. Foi um cara que recebeu ordens diretas de Deus para ir pregar em uma cidade barra pesada chamada Nínive. Jonas, medroso, que só não foi para lá, porque, bem, a cidade era barra pesada mesmo. Ele pegou outro navio e foi para o outro lugar. No meio da viagem, uma tempestade colocou em risco a vida de todo mundo que estava a bordo. E, consumindo pela culpa, Jonas pediu para que
os outros tripulantes o jogassem ao mar, porque sabia que aquilo tudo só estava acontecendo porque tinha sido desobedecido a Deus. Jonas foi jogado ao mar e a tempestade passou imediatamente, mas ao invés de morrer afogado, ele foi engolido por um peixe grande e ficou ali dentro por 3 dias pedindo perdão, até que Deus decidiu perdoá-lo e fez o peixe vomitá-lo em uma praia. Agora, imagine como crescer sabendo que seu nome foi inspirado na história de um cara que precisou virar vômito de peixe para aprender a não ser desobediente. E muita pressão na minha cabeça. Hoje eu vivo a minha vida em total desobediência. Eu sinto que eu fique parado, apenas existindo, estou desapontando as leis de Deus. E, por mais que eu não tenha certeza se acredito ou não nessas leis, eu tenho medo do dia em que a tempestade chegar, porque ela vai chegar, e só uma questão de tempo. Cristina! Meu pai grita da sala, incapaz de se levantar daquele sofá. Já vou, amor! Minha mãe responde com um suspiro e vai até a sala para ver o que meu pai precisa. Outra cerveja, provavelmente. Aproveito a minha deixa e corro para o meu quarto. Fecho a porta atrás de mim e respiro aliviado, porque aqui dentro eu me sinto um pouco mais seguro. Crescer ao lado do meu pai, como ser humor sempre instável, fez com que eu estivesse sempre em estado de alerta, esperando alguma coisa ruim acontecer. Houve um tempo em que estar ao lado da minha mãe era o bastante para me sentir seguro. Não me sinto mais assim desde que me dei conta de que, mais cedo ou mais tarde, vou ter que decepcioná-la. Minha mãe se converteu para a igreja evangélica pouco antes de eu nascer. Cresci tendo que ouvir milhares de vezes a história de como ela já tinha desistido de engravidar, mas que em um culto de domingo, ela clamou a Deus por um filho. E no mês seguinte, tcharam, grávida. É muito difícil alinhar as expectativas das pessoas quando todo mundo acredita que você é um milagre. Por muito tempo, eu mesmo acreditei que eu era um milagre. Mas quanto mais eu crescia e conhecia melhor a mim mesmo, mais certeza eu tinha de que, para a família, eu seria uma maldição. Houve uma curta fase na minha vida em que tentei mudar. Eu tentei não ser gay, não olhar para os meninos bonitinhos da escola e pensar que beijá-los não seria má ideia. O esforço de tentar mudar a minha cabeça. O esforço de tentar mudar a minha cabeça era tão exaustivo que, num determinado ponto da adolescência, eu apenas aceitei que era assim. Não foi o tipo de aceitação que deixa a gente aliviado. Aceitar que eu sou gay significou aceitar que eu vou para o inferno e viver constantemente com medo da morte. Esse tipo de pensamento não me assombra mais com tanta frequência como antes, mas ainda existe. Noites em que antes de dormir eu olho para o teto e penso que em algum lugar existe um Deus que está extremamente desapontado comigo. Hoje não tenho tempo para pensar em nada disso. Meu corpo está cansado e eu sinto dor em cada parte dele quando me jogo na cama. Meu quarto é muito grande. Nele cabe a minha cama de solteiro, uma cômoda antiga onde eu guardo as minhas roupas, uma escrivaninha com os pés cheios de marcas de mordidas de cachorro. Nunca tivemos mas ganhei essa escrivaninha de um vizinho que tinha. E uma única prateleira fixada na parede, onde eu guardo meus livros favoritos. São poucos os que eu tenho, a maioria eu pego na biblioteca. Esfrio a cabeça, checando minhas redes sociais no notebook. Leio uma ou duas matérias que alguém compartilhou. Abro um arquivo em branco. Ajeito os óculos de aro grosso que cismam em escorregar pelo meu nariz grande e digito algumas frases na tentativa de começar uma história nova. Mas nada tira essa angústia, pós conversar sobre a igreja no meu peito. Mais uma vez me pego imaginando uma realidade alternativa, onde eu vivo em outro lugar, onde minha mãe se interessa pelas coisas que eu tenho a dizer e nós dois conseguimos conversar sobre qualquer assunto banal.
sobre o clima, sobre a política, sobre o jornal ou a novela, sobre qualquer coisa que não seja o plano de Deus para a minha vida. Imagino essa realidade em que meu pai me chama para assistir TV com ele, depois do jantar, e nós zapeamos pelos outros 500 canais que existem. Não só de futebol. Ele para em um canal que ele está passando seu filme favorito e me conta sobre como ele matou aula na década de 80 para assistir Exterminador do Futuro no cinema com amigos. Talvez Jonas, dessa realidade, esteja fazendo faculdade, porque seus pais se planejaram para isso. Talvez o Jonas dessa realidade não tenha recebido esse nome por causa do Jonas da Bíblia. Talvez ele se chame Augusto, Maurício, ou Paulo, ou Maicon. Notebook parado no meu colo entra em modo de descanso. Eu sou trazido de volta à realidade, enquanto me vejo refletindo na tela preta, os olhos esverdeados como os da minha mãe, cansados como os do meu pai, a barba falhada nas bochechas me deixa com cara de quem já desistiu de de cuidar faz tempo. Eu jamais desenharia um sorrisinho no meu próprio copo. Me sinto um desastre enquanto tento buscar forças para sair da cama e ir para o banho. Lavar aquele cabelo encaracolado, mais do que oleoso, depois de passar o dia inteiro debaixo do boné do Rocket. As forças não aparecem e eu caio no sono, sem nem me dar o trabalho de tirar a calça jeans.